ele deixando ou não a mãe ir, né? Essa dúvida, né? Ao mesmo tempo que ele não aguentava mais, né? Ver aquele sofrimento, né? Então... E ter que falar para outra pessoa, né? Que você vai embora, né? Que você... Não é abandono, mas você é além da sua vontade, né? E você tem que dizer para a pessoa. É bem difícil. É muito difícil. A situação dela era muito difícil, né? Além da doença, né? Essa coisa de ter o filho e o filho, né? Como é que ia ficar? Sabia que ele não se dava bem com a avó, né? Então, né? E o pai também se isentando. O pai estava em Nova York, estava em outro, né? E o pai também não queria, né? Não tinha lugar para ele na vida do pai. Ele fala, o apartamento é muito pequeno, né? Que absurdo, né? Apartamento pequeno, né? Eu fiquei chocada, apartamento pequeno, como é que pode isso, né? Horrível, né? Horrível. Na verdade, ele não queria, né? Levar o menino. Né? Já tinha outra vida, outra mulher, filha e outras coisas, né? Então, tava e que frieza, mais que né? ele ficasse com a avó, né? Oi? Que frieza, né? Porque a mãe super chateada porque estava indo embora contra a própria vontade, né? Uma doença. Sim, uma doença. E o pai simplesmente abrir mão, né? Disso é bem, nossa, bem racional. Bem racional. Agora há pouco estávamos falando um pouquinho antes de vocês entrarem, né? O mundo é dividido entre os sonhadores e os práticos, né? Os racionais, né? No filme fica bem evidente isso, né? Eu me identifiquei muito com a mãe do menino, que eles são sonhadores, e eles sofrem uma rejeição da sociedade por serem sonhadores. E eu estou acostumada a sofrer essa rejeição. A pessoa sonhadora, ela incomoda muito. As pessoas, em geral, não aceitam muito bem, não. É um mundo racional, né? Um mundo muito prático. Não tem espaço para os que sentem. Pros que ainda mais hoje, né? Então, sentir, sonhar, né? Fraco, né? Ele é tido como fraco, sofredor. O sensível é afeminado. Fraco, sinal de fraqueza. Gente, mulher chorar é a pior coisa que tem dentro do mundo corporativo. A mulher é tida como fraca, né? Ela não pode mostrar essa sensibilidade. Não pode. Então... não pode, é uma coisa muito dura, né? E o filme coloca essas duas posições, a avó e o pai, né? Muito práticos, a escola também, de uma forma geral, né? Muito prática, que é o lugar onde se ensina a ser prático, né? A escola. Né? Claro que também a casa e os pais ensinam. E do outro lado a mãe, que seria a grande parceira dele, né? Ele não estava perdendo só uma mãe, né? Mas eu acho que ela deixou um legado eterno na vida do filho, né? Ela nunca será esquecida, os ensinamentos dela, as histórias que ela contava, ela nunca será esquecida. Sim. E a forma, né? É isso que é o interessante, que assim, o que me pareceu é que o filme mostrava o inconsciente dele, né? O tempo todo, né? É um filme só do inconsciente. É tudo sonho, é tudo... Mas no final mostra, assim, uma junção de... será que aquele livro que ele encontrou no final era o que a mãe passou para ele, histórias que ele contou, que ficou no inconsciente dele, né? Ou era só o inconsciente dele, ou era o inconsciente da mãe, ficou meio... meio embaralhado. O seu inconsciente foi formado como? Pelo inconsciente da mãe. Dos outros, não tem, né? Por isso que a gente diz que os inconscientes vão se encadeando, né? Porque um vai passando pro outro, que vai passando pro outro. E toda aquela história lá, né? A mãe já tinha desenhado para ele, o monstro já estava ali. E ele repete as palavras da mãe, né? Temos que acreditar na cura. A mãe sorri, a mãe lembra. Fui eu que falei isso para ele. Fui eu que falei isso para ele, exato. Né? Então, sim, é tudo o inconsciente dele, que é todo o inconsciente que vem da mãe, né? E a mãe desenhava e mostrava para ele os desenhos. Provavelmente era ela quem fazia as aquarelas, né? Que fazia as pinturas, que ela era pintora, né? Pintora, né? E ela... Ele também tinha esse dom, né? Ele também desenhava e pintava, sim, né? Então, sim.
bem interessante, né? Ele fazer todo aquele sonho, né? Que aquilo para mim era a maior parte foi um sonho, né? Eu achei. E aí eu lembrei do Hans, porque eu li a parte do Hans, né? Que usa vários vieses, não sei se tá certo, para poder chegar numa fobia. E ele também, ele juntou a história do... Como é que chama? Daquele macaco? Meu Deus. King Kong. O King Kong. Kong. É o filme que ele assiste com ela. Foi, misturou a história do King Kong com o desenho do monstro e formou aquela história inteira. A morte da mãe, a culpa, né, de achar que tinha abandonado a mãe. E fez uma salada, né? Eu falei, nossa, igualzinho a história do Hans também. Até chegar no diagnóstico do Hans foi bem parecido. Você vai ter experiências e depois essas experiências se tornam nosso material de trabalho, vamos dizer. E eu acho que ele era muito corajoso, porque uma pessoa que se entrega aos delírios, à própria imaginação, acaba encontrando um monstro, né? E ele encarava os monstros de frente, né? Ele não tinha medo dos monstros. Sim. Nossos monstros, né? Nossos monstros. São os monstros que a gente mesmo cria, né? Sim. Uma coisa muito interessante que eu vi é quando o menino lá, inimigo da escola. Inimigo número 1. Inimigo da escola. Falou que ele não ia mais fazer ele sofrer, ele agora, a partir de agora, ele era invisível. Aí, logo em seguida, a diretora da escola também falou isso, não ia puni-lo, né? Então, qual é o processo inconsciente que a gente faz isso? Que a gente, na verdade, busca uma punição ou busca ser massacrado, né? Ser que nem aquela minha amiga lá, que fez terapia comigo, que busca, né, que as pessoas batam nela, que as pessoas façam isso com ela. Sim. Para poder ter um lugar no mundo, né? Então, que processo inconsciente é esse? Não será para poder odiar alguém e justificar a violência contra essa pessoa? Também é uma possibilidade, né? Mas veja... Ele enfrentava para o cara ir lá e bater nele. Sim, ficava olhando para o cara, provocando o cara. Ele não evitava, ele fazia para apanhar mesmo, parecia que ele queria apanhar. Veja, o processo inconsciente é o processo de estar no mundo. Eu arrumo um jeito de estar no mundo. Sim. Mas precisa ser sofrendo? Sem dúvida. Quanta gente a gente não conhece que está no mundo para sofrer. E fala do seu sofrimento o tempo todo. E se vangloria porque sofre. Isso. Eu sempre falo que é uma maneira de estar no mundo. Isso, é uma forma de martírio, né? Assim, eu não posso bater em mim porque as pessoas vão achar estranho. Mas se alguém bater, eu tenho uma justificativa ali, né? Não fui eu, foi alguém. Então é o mesmo processo daquele cut, daquelas pessoas que se cortam? A mesma coisa, se corta e depois fica mostrando os braços para as pessoas. Então ele não queria ser invisível, né? Não queria ser invisível. Então, para ser visto, posso ser agredido, não tem problema. Sim. É que ele foi lá e agrediu pela primeira vez quando o rapaz falou que ele era invisível, né? Falou assim, não vou mais olhar para você, não vou mais mexer com você, né? Você não existe. Aí ele vai lá e agride. Nunca tinha agredido, tinha sido sempre agredido, né? Quando ele quebra a casa toda da avó. Depois ele quebra a casa da avó, exatamente. Mas eu acho que as pessoas que nunca são agredidas, elas são meio invisíveis, né? Aquela coisa, a árvore que dá fruta é a que mais leva pedrada. É lógico, a turma quer pegar, né? Taca lá, não tem fruta nenhuma, ninguém, né? Passarinho não bica, ninguém enche o saco, fica lá solto, jogar. Sim, quando você tem alguma coisa que se destaca, por exemplo, né? Eu sempre falo assim, você vai fazer alguma coisa, vai chamar a atenção das pessoas, pode esperar que vai vir pedrada, vai vir paulada. Não tem, ninguém escapa disso.
E essa paulada é uma forma de elogio. Você está se destacando, você está dando inveja, ou está perturbando de alguma forma as pessoas, mexendo com o inconsciente delas. Sim, não, o Freud mesmo dizia, falava assim, eu já sei, vão descer o cacete em cima de mim, né? E é um elogio, né, que desçam, né, é um elogio, né, no fundo é um elogio. Sim, é um elogio, né, alguma forma. Porque que se você não faz nada que incomoda, né, ninguém dá bola para você, ninguém te fala nada, você virou, né, você virou invisível, né, invisível. Que é uma das histórias do monstro, né, a terceira história do monstro é o homem invisível, né, que na verdade não era invisível coisa nenhuma, né. E não lembro da terceira, eu lembro do príncipe e do boticário, esqueci da terceira. A terceira é o invisível, o homem invisível, né? Que quando passa a ser visível é o que é menos visto. É o mais solitário. Que foi quando ele foi para cima do rapaz lá, que o rapaz... É o momento da transição dele. Mais, essa é a terceira história. Exatamente. Aí que ele falou assim, esta é a terceira história, quando ele virou um monstro, né? O homem invisível era ele, né? Cada história era ele. Isso, exatamente. Né? E aquela coisa do monstro, né? Ele achava que ele era um monstro por querer a morte da mãe. Ele acaba entendendo, né? Isso é uma coisa humana, né? O monstro fala para ele, você não quer que ela morra, você quer parar de sofrer, é diferente. Isso, exato. Porque qual era o trato do monstro com ele? Eu vou te contar 3 histórias, e a 4ª história, quem vai me contar é você. Isso, né? E as 3 histórias tinham sido contadas pela mãe. Isso. Era uma coisa meio preparatória para ele aceitar aquele monstro dentro dele. Isso. Aquele que ele achava que era um monstro por querer a morte da mãe. Isso. E o sonho, né? Então, tudo começou com o sonho. Então, o sonho foi tendo esse desdobramento, né? Das 3 histórias. Então, o sonho era ele segurando a mãe, e ele só conseguiu soltar a mão da mãe para ela realmente morrer depois, no final. Ele até tentou se jogar junto, né? Foi, naquela hora. Mas aí o monstro pegou ele. O monstro segura ele. Ele assume aí. Fica segura essa. Porque era, na verdade, o pesadelo. A 4ª história era o pesadelo dele, que ele não contava para ninguém. Ele... É a cura pela fala, né? No momento em que ele conta, ele se cura. A ideia é essa também, por isso eu chamei esse filme pela psicanálise. Eu teria uma dúvida, né? Porque ele fala, se eu contar, eu vou morrer. Então, será que quando a pessoa tem uma sensação tão intensa, se eu contar, eu vou morrer, será que ela deve mesmo contar? Esse é uma coisa meio, né? Ele tinha uma sensação tão forte de que se ele contasse, ele morreria. Então, ele se arriscou muito contando. Veja, eu acho que se ele contasse, ela morreria. Porque o que ele estava fazendo era se segurando ao máximo. E ela, inclusive, estava se segurando, né? Por causa dele. Ela já estava bem desenganada. Mas ela, mais um tratamento, mais um tratamento. Aí a história da árvore, esse tratamento vem exatamente desta árvore, né? Que é o teixo, a árvore da cura, Era uma coisa, assim, ele não queria aceitar que ela ia morrer. E ao mesmo tempo, veja, essa ambiguidade, né? Outra coisa que a gente vê no inconsciente o tempo todo, e quanto isso gera sofrimento. Ao mesmo tempo que ele não queria que ela morresse, ele queria que ela morresse. Por isso ele achava que ele era um monstro, isso era aquilo que ele não queria contar. Eu soltei a minha mãe, eu deixei ela cair, aí eu acordei assustado. A criança, e nós vamos falar sobre a insuficiência. Esse é o tema, para mim, dentro da psicanálise, que esse filme traz claramente. A criança, em geral, não que o adulto também não seja, mas a criança é muito mais, ela é insuficiente para lidar com as ambiguidades. Compreendo. E muitas vão viver esse tipo de experiência e vão ficar marcadas para o resto da vida. Porque a ambiguidade é um treino, né? Hoje eu sei lidar muito melhor do que há 10 anos atrás, né? Você vai treinando essa coisa de lidar com a ambiguidade. Você vai desenvolvendo, vamos dizer, habilidades, que é o que ele faz no sonho, com o monstro, juntando as histórias, fazendo... Ele está o quê? Ele está desenvolvendo uma habilidade, porque a primeira história, então, é a ambiguidade pura, né?
A rainha que parece má, que é bruxa, ele estava envenenando o rei, mas não estava envenenando nada, estava tentando prolongar a vida dele, porque ele já era muito idoso. Ela era má. E o monstro fala, não, ela não era má. Quem era mal era o príncipe. Tá certo? Que tinha matado, inclusive, a moça, jogado a culpa na rainha para se promover, para ficar numa boa. E é adorado pelo povo. Aí ele fala assim, como assim? Os dois lados da moeda, né? Que toda a história tem os dois lados, né? Toda a história tem os dois lados. De todo mundo tem dois lados. Não tem há uma história. O seu e o meu. O seu, meu, e se bobear dos outros também. E tem o que a gente quer enxergar, né? Tem o que a gente quer enxergar também, né? Isso. A mesma história, né? Tem o que a gente quer enxergar e o que a gente não quer enxergar. Tem os dois. Veja, não é que tem duas histórias, uma dentro de mim e uma do lado de fora. Essa é a visão mais prática que as pessoas têm. A minha visão e a visão dos outros. Não, eu tenho a minha visão e tenho também o contrário da minha visão. Eu não quero. Eu quero que morra para acabar o sofrimento, mas eu também não quero que morra. A gente tem os dois lados, essa ambiguidade. E gera conflito e gera sofrimento. Isso. Dentro da gente, a ambiguidade. E eu me mostro o quanto ele é insuficiente para lidar com isso, e ele vai desenvolvendo uma suficiência. Ele vai aprendendo a lidar. Esse é o conflito, né? Que todo ser humano vive. Conflito natural da ambiguidade. O conflito. Como é que fala? É aquilo que você não consegue lidar, a frustração, né? Não aceitar a realidade, né? No caso do menino, ele sabia que não tinha outro caminho, né? Veja, então, sempre tem outro caminho. No caso da morte, não, né? Ele sabia que a mãe ia morrer, não tinha cura nesse caso. Mas ele, ao mesmo tempo, acreditava na cura. Entendi. Você não quer, então aí entra nessa história, né? Você não querer ver. Isso, Eu estou compilando o capítulo 12 do Seminário 2 do Lacan. E ele fala de Parmênides. Quem é que lembra disso? E você cita o nome do seu professor na faculdade que falava de Parmênides. E ela falou, eu faltei nessa aula. De filosofia? Uhum. Professor de filosofia. Qual era o seu pesadelo lá na aula de filosofia? Porque mas não é, porque deixa de ser. O ser e ao ser mesmo tempo não ser. Ser ou não ser, aí é Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet só usa esta ambiguidade que nós temos. Nós queremos e não queremos ao mesmo tempo. Sabemos e não sabemos. Vamos e não vamos. E ficamos nessa... Ama e odeia, né? Ama e odeia. Não conseguia aceitar que eu amava e odiava a mesma pessoa, né? Agora, é muito difícil de aceitar isso, mas é isso. É isso. Veja, né? Ele, ao mesmo tempo que tinha um amor pela mãe absurdo, uma coisa, né? Ele era hoje, né, não se fala muito, mas almas gêmeas, né? Muito parecidas. Gêmeas, isso. Eram almas gêmeas. Ele já não aguentava mais, ele estava odiando aquela situação. Ele dizia assim, isso precisa acabar. Sim. Quem já teve a oportunidade de acompanhar alguém que adoece e fica muito tempo doente, e muito doente, mas não morre? Eu não, né? Demora muito a morrer. Veja, por que esse filme mexe tanto com a gente? Exatamente porque ele vai lá no miolão e enfia o dedo e fala assim, olha aqui, gente, ninguém sabe lidar com isso. E não é porque é uma morte, é porque é uma ambiguidade muito marcada. E é claro, a criança, ela... Sabe quando é que nós vamos aprender mesmo a lidar com a ambiguidade? Quando? Nunca. Nunca? Olha, eu só estou ficando melhor, né? Não, a gente melhora. Mas saber mesmo, de fato, lidar com isso, sem conflito, numa coisa muito tranquila e muito suave, esquece, nunca.
Nossa, e o menino desenvolve uma atividade ensinada pela mãe, desde que ele era uma criancinha bem pequena, uma habilidade ensinada pela mãe, desde que ele era uma criança bem pequena, né? De lidar com seus monstros, né? Através da imaginação, da arte. Da arte, da imaginação, é uma habilidade, sim, né? Quando ele vê o filme do King Kong, ele fala, mas por que estão querendo matar ele? O que ela responde? O que ela responde? Não, eu esqueci. Não sei, eu sei. Porque as pessoas tendem a querer acabar com coisas que elas não entendem, e foi mais ou menos Isso. Mas aí o que ele fala para ela? Mas ele é tão grande, ele poderia massacrar todo mundo. Ele poderia despedaçar todo mundo, né? Ele poderia, sim. Veja, mas ao mesmo tempo, não. Porque ele estava numa cidade com milhões de pessoas. Então, ambiguidade o tempo todo, né? O que é? Ambiguidade o tempo todo. Ambiguidade o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu sou poderoso, é outra metáfora porque nós nos sentimos realmente poderosos. Mas na hora que você está enfrentando uma doença e uma morte, você diz assim, eu não sou poderoso merda nenhuma. Não, exatamente. É certo? Então, outra ambiguidade. Eu acho que eu sou todo poderoso. Quando eu me confronto com alguma coisa que não adianta, eu não, né? Por mais que o King Kong fosse um gigante forte, ele não estava enfrentando, né, uma coisa simples dele. Ele não estava na selva, lá onde ele se defendia. Ele estava numa cidade grande, onde, né, ele estava sendo atacado por todos os lados, né? E outra ambiguidade, eu quero massacrar, mas eu não posso massacrar, né? Porque eu sentiria uma culpa se eu massacrasse, né? Por exemplo, sentir uma culpa muito grande, né? Ou uma coisa que vai depois cobrar um preço, né? De certa forma, né? Que é a segunda história, né? A história do Boticário. O Boticário. O Boticário, ele não foi castigado e castigaram o pastor, né? Veja, eu acho que ali ambos foram castigados. Tá. O pastor que fazia uma campanha contra os métodos antiquados do Boticário, né? Porque ele era uma espécie de um bruxo, né? Trabalhava com as ervas e tudo. Né? E aí ele perde tudo. O Boticário fala assim, você acabou com a minha vida. Sim. E o pastor que acaba perdendo as filhas. Os dois perderam. Sim. Os dois perderam. Os dois perderam. Então, esta coisa de... Por mais que eu tenha... Veja, o pastor com a fé, que de certa forma era uma fé meio furada, né? Sim. Certo? E o Boticário com a sua prática que chegou num certo ponto, não resolveu, né? Acabou não mantendo ele como boticário. Ele perdeu o lugar, né? Sim. Até Deus tem ambiguidade, né? É a própria Deus ambiguidade. agradou todo mundo. Deus é a ambiguidade pura. Não é? Né? Exato. Até por isso ele é Deus. Acho que não existe nada neste mundo, nesse universo, que seja 100% uma coisa.